Queridas irmãs, então esse vídeo é de número 100, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, o tema a crise, então todos os espíritos, existe um certo momento que as recordações ali em teu subconsciente, aqueles conflitos todos levam-os a uma certa crise. Então, Hermínio Miranda é a sequência do vídeo anterior. Hermínio Miranda continua assim: este irmão voltou mais uma vez na semana seguinte. Apresenta-se completamente desarvorado, né? Ele voltou mais uma vez na semana seguinte. Então, ele se apresentou desarvorado. Mas ainda procura iludir-se, tentando convencer-se de que está vivendo um pesadelo, do qual vai acordar a qualquer momento. Digo-lhe que, ao contrário, agora é que ele acordou de um pesadelo multissecular, ele está arrasado. Confessa que pela primeira vez tem medo, está vazio e quer dormir para esquecer. Olha só. A primeira vez que ele, confessa pela primeira vez que tem medo, está vazio, ele quer dormir para esquecer. Com coisa que, se dormisse, esquecesse. Se dormisse, eliminasse o problema. Se dormisse, apagasse o problema. Haveras, se fosse verdade. Não é? Todo mundo, os médicos prescreveriam: dormir, vai dormir. Ai, doutor, mas eu tô com a consciência pesada porque eu chupei jabuticaba demais. Vai dormir que isso passa. Não adianta dormir. Não adianta dormir. Pois eu posso dizer para você, com todo respeito, o sono não existe. Ih, pronto, agora eu vou, estou mexendo aqui numa música aqui para poder ver se ameniza, porque agora eu vou para o sanatório mesmo, né? Então, o sono não existe. Aí você fala para mim assim: Luiz, mas você tá ficando doido? O sono é uma ilusão. Mas essa agora é... Ei, vó, e agora? O que eu falo, né? O que eu faço? O que eu falo, o que eu faço? Nada. É um processo natural. O sono é inexistente. Porque, na realidade, o único nessa tríade que dorme é o corpo físico. O corpo físico, ele precisa desse período que nós classificamos como sendo sono,
para que o corpo físico se recomponha de energias. Não se esquecendo que o nosso corpo é energia condensada. Mas o nosso corpo físico, o estresse da alma, transfere para o corpo físico. Então, o estresse, o cansaço físico, o cansaço emocional, psicológico, as perseguições físicas, as perseguições das trevas, isso tudo queima energia, tanto da alma quanto do corpo físico. Mas o corpo físico que necessita de 8 horas de sono. E é um absurdo pensar que uma pessoa de 80 a 90 anos dorme o equivalente numa existência de 80 a 90 anos, 26 anos. Você já parou para pensar? Você deita hoje e só se levanta daqui 26 anos, como se fosse assim. Então, o corpo físico que necessita do sono, enquanto ali naquele período do sono há um refazimento de energias, troca de energias. Porque a alma, o espírito, por mais primitivo que seja, ele não precisa dormir. Esse, às vezes, o espírito primitivo, esse, às vezes, a alma primitiva, hiberna junto ao corpo. Ela não consegue se desprender-se 100% ao ponto de uma letargia ou de uma catalepsia, se tratando de sono, tá, meu bem? Porque a alma, ela é como uma chama de uma vela constantemente acesa, que equivale a dizer que a alma, o espírito, não dorme. Os mentores disseram a André Luiz que 100% da humanidade, 75% da humanidade à noite. Você já leu essas partes já nos livros de André Luiz? 75% da humanidade à noite se desprende do corpo físico e procura as regiões promíscuas. Que é lógico, semelhante atrai semelhante. Mais que 25% procura departamentos instrutivos, faculdades, cursos, estudos, o que equivale a dizer que há aqui no corpo físico milhões de seres que, ao deixar o corpo físico no leito à noite, regressa aos departamentos espirituais e lá atuam como médico, atuam como professores,
atuam como juízes, promotores, psiquiatras, cientistas, em todas as áreas. Outros retornam às salas de aulas nas faculdades, nos colégios, né? Para estudar. Muitos buscam as bibliotecas para estudar. 25% os mentores disseram a André Luiz. E 75% são aqueles, né? Ou abre ala que eu quero passar. Ou abre ala que eu quero passar. Não é? Ué. Semelhante atrai semelhante, meu bem. É assim que acontece aqui na Terra. Então, Hermínio continua dizendo assim: é o grande momento da compreensão, da ternura, do amor fraterno para com esse amigo aqui no campo vibracional de algum médium aqui nesse grupo. Muito respeito pela sua crise. Nós precisamos respeitar a crise não só dos desencarnados, como também a crise dos encarnados. Porque, de fato, gente, a crise emocional, a crise psicológica, ela é proveniente de um transtorno, de algo que nos impactou em existências passadas. Cometemos algo em existências passadas que impactou o nosso eu. Por isso trazemos para esta existência traumas, medo, receio. Eu tenho um amigo. Eu gosto de soletrar para que as pessoas não pensem, né? Porque muitas pessoas, se eu cito aqui, eu tenho uma amiga, muitas pessoas não assistem mais o vídeo. Por quê? Porque a pessoa fica pensando, quem que é essa amiga dele, hein? Quem que é essa amiga? Quem que é essa amiga? E 26 minutos de vídeo só pensando em quem será essa amiga dele. Essa amiga dele. Quem será essa amiga dele? Quem será? Então eu já soletro bem. Eu tenho um amigo, homem macho, nessa existência, que tem medo do desemprego, tem medo de ficar desempregado, tem medo do futuro. Esse meu amigo tem medo da morte física de alguns parentes em sua vida. Eu devo sorrir ou eu devo chorar? Não, eu devo respeitar. Porque, de fato, é doloroso. Isso são transtornos. Que conversando com esse amigo, eu disse-lhe, olha, você trouxe. Então, a melhor situação na nossa evolução é quando nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Então, se eu sei que eu não suporto esta pessoa,
A vontade que eu tenho é de pegar essa pessoa e apertar o pescocinho dela. Gente, mas tem hora que sobe o meu sangue que vem até aqui na testa. Tudo que ela faz, tudo que ele faz, me irrita. Eu tenho vontade de... Faz isso não, tá? É bom saber que você sente isso pelas outras pessoas. É bom saber que eu sinto isso pelas outras pessoas. Ah, Luiz, não é não. É. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque é meio caminho andado já. Você sabe quais são as tuas dificuldades. Você só tem que trabalhar elas. Hoje, melhor que ontem, amanhã, melhor que hoje. Não vou dizer para você chegar e abraçar e beijar aquela pessoa. Mas vai devagarinho, você entendeu? Vai devagarinho. Você entendeu? Ainda mais gente que tem tantos elos nessa terra, meu Deus do céu. Eu acho que nas existências passadas, eu acho que eu fui uma velha corote, né? Aquelas velhas assim, sentadas numa cadeira e ali fazendo crochê. E aqueles novelos no chão, eu acredito que vários gatos pegou aqueles novelos e enrolou tudo nos pés daquela cadeira junto comigo. Porque, gente, esses dias atrás eu estava observando a minha situação no plano espiritual. Eu não estou brincando agora não, tá? Eu estava observando a minha situação no plano espiritual, porque vós sempre me diz assim: meu filho, você não está preparado para desencarnar. Se desencarnar agora é os vales das trevas. Eu falei, mas vó deve estar com brincadeira, né? Que a gente sempre acha que merece alguma coisinha, a gente não merece nada. E eu fui ver a minha ficha espiritual. Assim que eu terminei de ver a minha ficha espiritual, eu pensei comigo, eu vou arrumar uma tesoura bem afiada e eu quero viver mais uns 200 anos no corpo físico. Mas eu quero meter a tesoura nesses elos todos, cortar essas linhas tudo. Aí se você tem conhecimento, você vai me recriminar, me reprimir. Se você não tem conhecimento, você vai me elogiar, você vai me dizer assim, isso mesmo, Luiz, fica mais 50 anos aqui na Terra. Nessas condições aí, eu estou errado. Você sabe por quê? A doutrina dos espíritos nos esclarece que, em matéria de elos, nós nunca que devemos cortá-los, e sim desatá-los. Porque toda vez que eu corto um elo, ocorre uma ruptura naquelas linhas, lesões, que depois eu vou gastar séculos e séculos para unir aquelas linhas novamente. Então o remédio, a solução não é cortar o nó. A solução não é cortar o elo. A solução é desatar o nó. E como que se desata o nó? Aceitando-o conforme ele é. Com resignação, com aceitação, com paciência, com humildade.
aceitando-a conforme ela é, com aceitação, resignação, paciência e humildade, benevolência e indulgência. Aceitando o teu genro, aceitando a tua nora, aceitando o teu filho, a tua filha, aceitando a tua mãe, aceitando o teu pai, aceitando o teu irmão, a tua irmã, aceitando os teus sobrinhos, as tuas sobrinhas, aceitando as tuas tias, aceitando os teus parentes, aceitando a situação do governo no Brasil e no mundo, aceitando os políticos, aceitando a justiça, aceitando-nos, porque eu preciso me aceitar. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso me querer bem. Então não é cortando o nó. Não é cortando o elo. E sim desatando o nó, desatando o elo. Gente, mas eu vi em volta da minha cadeira uns 300 nó, uns 300 elos. Se me aparecer nesse restinho de existência aqui no corpo físico, tudo que eu vi lá, que vai aparecer ainda, tanto no meu corpo físico, porque você sabe que esse tremor parkinsiano é um nó que está aqui para testar minha paciência, minha resignação, minha aceitação, minha humildade. Esse tremor parkinsiano é um nó. Quantas pessoas emancipam-se do corpo físico por vergonha ou por não aceitar esses tremores parkinsianos? Ah, Luiz, mas isso não existe. Ora, mas como que não existe? Você não está percebendo na mídia, na televisão, nos documentários, nas reportagens, os transtornos neurológicos, transtornos psiquiátricos nas pessoas com o tal do reborn, bonecos que as pessoas estão assumindo como se fossem filhos do coração. Há aqui no Brasil pessoas ameaçando padres para que os padres batizem aqueles bonecos, para que os padres dê a primeira comunhão para aqueles bonecos, catecismo para os bonecos. Há casais aqui no Brasil, isso é reportagem verídica que eu assisti. Há aqui no Brasil casais que entraram na justiça para que as empresas onde eles trabalham forneçam a eles aquele período de maternidade, 6 meses do afastamento da mãe do emprego. Olha a alienação. Isso são seres alienados, lunáticos, perturbados. Isso são seres obsidiados. São pessoas obsidiadas. A espiritualidade em 2020, a espiritualidade disse que até o final de 2025, 2026, o índice elevadíssimo
de seres que iriam emancipar-se do corpo físico, proveniente de um índice elevado de loucura, alienação. Nós estamos vendo aí. Existe uma mulher aqui no Brasil, não posso dizer nome, questão de ética, que disse que ia acionar um advogado para o advogado entrar com uma ação contra uma creche que não quis aceitar o cadastro do boneco dela na creche, alegando ela que ela tem que trabalhar e o boneco dela não pode ficar em casa sozinho. Isso são pessoas perturbadas. Isso são pessoas obsidiadas. Eu vou além. Quando eu começo a falar, não paro. Isso é o demônio que está no couro dessas pessoas. Não são seres dignos de dó, não. São seres perturbados que estão a serviço das trevas para poder perturbar a sociedade, perturbar a nação. Há cidades aqui no Brasil que o prefeito já está pensando em até criar o dia da mãe com o seu reborn. Que esse prefeito pensa? Ele está pensando em se reeleger novamente. Ele está aproveitando essa onda para poder ganhar likes a favor dele, para que o movimento fique a favor dele, para ele se reeleger na próxima eleição, para deputado estadual ou até federal. E um demônio desse consegue se reeleger. Por quê? Porque há no corpo físico endemoniados, obsidiados, transtornados, lunáticos, alienados, amando boneco. Aquele pedaço de plástico, se você jogar na fornalha, derrete no fogo. Eu queria dizer uma coisa. Por que esses alienados, endemoniados, por que esses endiabrados, porque essas pessoas estão com o diabo no corpo? Porque você sabe, o diabo é mitologia. Mas eu estou usando esse termo para ficar um pouquinho mais agressivo mesmo. Por que esses endemoniados, em vez de comprar um boneco e ir no cartório, registrar em seu nome, ir na igreja e pedir para o padre batizar, por que eles não entram na fila para adotar uma criança? Por quê? Você parou para raciocinar? Você não vê ninguém lutando por essa causa. Existem as crianças para serem adotadas. Joguem esses bonecos no lixo, cambadas de obsidiados, de perturbados, endemoniados. Joga isso no lixo, essa palhaçada. E adota uma criança. Por que não adotam crianças?
Porque não tem moral, não tem caráter. Porque se tivessem moral, teriam capacidade de cuidar de um filho de verdade, de criar um filho de verdade. Pode ter certeza que o cartório registraria sim uma criança de verdade e o padre batizaria sim uma criança de verdade. Porque o padre é um ser muito humano, é um ser muito humano. Mas padres, vocês estão de parabéns. Não entra nessa não, porque isso é obra do demônio que está no coro dessas pessoas endiabradas, endemoniadas. Isso aí é obsessão, padre. Isso aí cura, trancando essas pessoas nos hospitais psiquiátricos. O lugar dessas pessoas é lá. Agora, eu só estou observando para ver se aparece na mídia algum espírita ou pseudo-espírita apresentando um boneco desse como filho legítimo. Por que que não me adote? Me adota. É melhor do que você adotar um boneco. Não, vai com calma que tem muitas pessoas que não podem me adotar não, porque é brincadeira, porque eu já fui adotado já. Eu já sou uma pessoa compromissada. Mas fiquemos atentos, porque as trevas, elas estão aproveitando de tudo para tentar denegrir os desígnios de Deus aqui na Terra. Mas elas não vão conseguir. Porque nada pode com a luz. Nada pode com a luz. Vamos para o próximo vídeo, próximo dia.